E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Alexandre de Maio, tudo bem, cara? Tudo certinho? Tudo bem? Se você ainda não leu, Raul, e também não assistiu a resenha que eu fiz aqui no canal, essa aqui é uma reportagem em quadrinhos em que o Alexandre de Maio conta a história de um homem de origem humilde que ele sobrevive aplicando golpes de cartão de crédito, de cartão bancário. E esse homem ele teve ali um passado em que ele teve uma carreira como rapper. Ele chegou a viver, né, de música, só que o mundo do crime acabou sendo mais tentador para ele. E eu queria, para começar esse nosso bate-papo, te perguntar, Alexandre, por que você quis contar essa história? O que te motivou a contar a história do Rafa, né, o nome fictício que você deu para esse personagem? Cara, eu acho que o principal motivo foi... acho que tem dois grandes motivos. O principal, do lado do jornalismo em quadrinhos, é que quando eu pensei em divulgar o jornalismo em quadrinhos, eu pensei em várias etapas. E eu fiz várias dessas etapas, que era publicar no impresso, publicar no digital, publicar em vários tipos de veículos, fazer diversos tipos de matéria, para mostrar que o jornalismo em quadrinhos podia estar em todos os lugares. E faltava para isso ainda fazer um livro. Então eu me via nessa etapa desde 2010 eu venho trabalhando com jornalismo em quadrinhos e era o momento de fazer um livro. Então esse era o motivo. Agora, do lado do jornalismo em quadrinhos, do lado pessoal, assim, era porque essa história tinha vários elementos. Eu já vinha acompanhando a história dele, né, há muito tempo, mas ela tinha vários elementos que eu queria que tivesse no primeiro livro, sabe? Desde o formato, de ser um formato mais entrevista, uma coisa mais a história de alguém e tal, desde os cenários onde esse personagem estava que eu queria falar sobre algo que eu conhecia. Então, não fui do mundo do crime, mas ele mora na Baixada do Glicério. Sim. E meu avô tinha apartamento na Baixada do Glicério. Eu conheci ele no mundo do rap e eu conheço bastante o mundo rap. Eu fiquei 10 anos fazendo revistas de rap. Eu queria que fosse uma coisa sobre São Paulo. Então tinha vários elementos ali que era o que eu queria no primeiro livro, sabe? Tem alguma coisa que tivesse sobre hip hop, alguma coisa que fosse jornalismo, que fosse sobre São Paulo, sobre um lugar que eu conhecesse. Então tinha todos esses elementos e eu vinha acompanhando a história dele e ela tinha um roteiro já pronto, incrível, né? Eu queria... Tu pode contar pra gente como é que foram as etapas aí dessa produção? Como é que foram todo o processo até chegar nesse resultado aqui? Eu conheço ele há muito tempo, então teve uma entrevista dois dias que a gente se encontrou. Sim. E fez uma entrevista maior. Que você mostra aqui. Mas é uma história que eu venho acompanhando há mais de 10 anos. Sim. Então ela foi construída, né, aos poucos. Eu fui meio que apurando, investigando, pesquisando sobre o assunto, trocando ideia com ele. E aí, no momento que eu achei que eu já tinha alguma informação suficiente, a gente marcou uma entrevista num hotel. E aí ficamos o dia inteiro, das 10 da manhã até umas 7 horas da noite, trocando ideia e tal, gravando. Fiquei com mais de 8 horas de entrevista. Digita a senha de 6 números, não pede pra digitar a senha, mas eu preciso da senha, que é pra fazer plano. Uma pessoa tem 150 mil de crédito, de cartão de crédito. Por que eu voltei pra São Paulo? O Rio de Janeiro, a gente só desfez porque o dono do grupo foi preso, cara. Eu fiquei na FEBEM de lá. Só que o macho maior preso lá também dizendo que era menor. Deu o nome do irmão dele e ficou preso nessa FEBEM. Mas aí depois descobriram que eles foram pra cadeia e eu consegui sair. Então, como eu já tinha um bom material e fiz essa grande entrevista, o segundo passo foi começar a fazer um roteiro. E aí comecei a fazer o roteiro, um pré-roteiro ainda. E aí comecei a ver pontos da história que eu achava que eu precisava ainda de mais informação. Então eu fui falar com ele mais umas 2 vezes. Peguei muita coisa por WhatsApp, muitas dúvidas pontuais também por WhatsApp e tal. E aí com isso tudo pronto, já tudo apurado, digamos assim, de informação que eu precisava para a história, aí eu sentei para fazer o roteiro e transformar todas aquelas 1000 horas de entrevistas num roteiro, depois de ter decupado tudo que ele falou, meio separado em blocos e tal. Aí eu sentei para fazer um roteiro de quadrinho
pensando também num olhar jornalístico que tem algumas informações que precisam entrar, né? Tem uma diferença de um roteiro, né, de ficção e um roteiro que você está baseado ali na realidade, então você tem que seguir ali uma certa cronologia, uma certa ordem dos fatos. Não pode tanto criar uma situação. Você tá mais refém ali da realidade, então você tem que... E tem uma certa cronologia que você tem que, acho que, obedecer ali, porque né, você está contando uma história real. Então você não tem essa liberdade de inventar uma virada na hora que você quer. Então você tem que tudo ali encaixar conforme aconteceu. Então, mas olhando assim, o roteiro de jornalismo em quadrinhos é muito parecido com o roteiro de ficção. É pensar nas imagens, é pensar na cadência, mas tem essa preocupação com o real, com a história verídica. Então eu fiz o roteiro. Depois do roteiro ficando pronto, eu fiz algumas releituras e tal. O roteiro zerando mesmo, eu peguei folhas A3, A2 grandes, e aí eu desenhei a lápis, né, toda a história de uma vez só. Tirei uns 5 dias, desenhei o lápis de toda a história inteira, das 180 páginas. E aí eu escaneio esses RAFs e aí eu jogo na Cintiq e aí eu fui fazer a arte final lá. E também tinha outro desafio que era desenhar num estilo diferente do que eu faço, um estilo novo, né? Então eu também aproveitei esse momento para desenvolver um estilo novo, ter alguns desafios assim, estéticos também. Né? Era essa, inclusive, minha próxima pergunta, porque nesse trabalho aqui tu realmente é um novo desenho, assim, um novo tipo de desenho teu. Isso. E, além disso, tu teve a escolha de não mostrar o rosto dos personagens, que é algo, assim, é claro, por você não poder revelar a identidade do protagonista, mas acredito que isso seja um desafio também. Como é que mostrar a expressão? Como fazer tudo isso? Assim? Sim, foi justamente isso, de pensar eu queria fazer um novo estilo, então eu estava me preparando para esse livro tentar um novo estilo. E dentro desse estilo eu pensei que deveria ter um desafio estético nele. E aí tinha um desafio estético que era engraçado, que tinha a ver com a história do livro, que é o rosto. Eu não posso revelar a identidade dessa pessoa, mas eu também poderia desenhar ela com outro rosto, que eu já fiz em outras reportagens, né? Você não necessariamente, você não precisa mostrar a pessoa, você pode desenhar ela com outro rosto e isso vai funcionar. Mas aí, como tinha muito esse lance do preto e do branco, de menos formas, mais simples a quantidade de detalhes e tal, eu falei, poxa, acho que pode ser um desafio estético que encaixa com a ideia da história e ao mesmo tempo eu acho que vai contribuir ali para a arte. Sim. E aí vai me puxar também para um outro elemento que quando você não tem rosto, você precisa trabalhar muito bem o diálogo, você precisa trabalhar muito bem a linguagem corporal, né, a cena, você precisa trabalhar com vários outros elementos, né? Então, acho que tinha essa por trás, além da parte visual, também você acaba tendo que trabalhar outros recursos do quadrinho quando não tem rosto. Então, foi isso, foi realmente um desafio estético e que tinha a ver um pouco com a história e também que acho que ia me ajudar a forçar que os diálogos funcionassem muito bem, que a história andasse muito bem. E tinha esse desafio de como que sem rosto você identifica um personagem durante a história inteira e tal. Nossa, tinha vários desafios mais complicados numa cena que tem 5 pessoas. Como é que você sabe que sempre é aquela pessoa? Então, era isso. Eu tava me pondo em teste ali também na parte estética, assim. Na minha resenha eu comentei um pouco sobre alguns, além, claro, da história em si, do fato do Rafa ele aplicar os golpes, de você mostrar os golpes, que é uma parte muito interessante, inclusive, do quadrinho. Da parte do rap, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Tem outras coisas, outros elementos, assim, sociais mesmo, que tu insere aqui na obra, como, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro, a própria violência em si. Sim. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas partes, assim, como que tu quis trabalhar isso no quadrinho. Cara, eu acho que meu trabalho, eu sempre procurei usar o quadrinho para falar de problemas sociais. Eu comecei fazendo isso lá em 99,
quando eu lancei minha primeira revista de rap com quadrinho. Eu gostava muito do rap por isso, de você poder usar a arte para falar de problemas sociais, de direitos humanos, né? Então, acho que inevitavelmente o meu livro acaba passando por isso, né? Essa história de pano de fundo tinham várias situações que eu queria mostrar, que tem violação de direitos humanos, tem um pouco, que nem você falou, de escancarar nossa realidade e tal. Então, eu sabia que tinha elementos nessa história que é como que o moleque menor é tratado numa cadeia aqui, ou pela polícia aqui em São Paulo. Né? As torturas que acontecem e são reais. Então você tem depoimento dele falando de como ele foi torturado, menor de idade, dentro da cadeia. Você tem momentos que eu estava conversando com ele, foi uma das partes que... Acho que foi esses momentos que me fez me pensar no livro, que era o cara... Em um momento ele estava solto, postando foto no Instagram na Europa, e no outro momento a gente estava trocando ideia e ele estava preso em Maceió, falando falando sobre o lance da cadeia privada, que é uma cadeia em Maceió, que é uma cadeia privada, que o tráfico é liberado, e ao mesmo tempo os caras estavam deixando a comida estragada aí para os presos para ver se morriam alguns. Então isso também escancara outro problema brasileiro, né, de como que a gente trata as pessoas depois como elas voltam para a sociedade, né? Então meu trabalho sempre permeou por esses assuntos, assim. Eu acho que é um papel da arte e do jornalismo em quadrinhos, inclusive, de poder potencializar isso, né? Eu gostava do jornalismo em quadrinhos justamente por a gente falar de temas concretos, reais, que precisam ser falados, e usar o quadrinho para dar destaque para isso. E aí o livro tem várias situações no decorrer do livro, falando um pouco sobre violência policial, sobre violação de direitos humanos que a gente tem no Brasil, na torta direito todos os dias. Então era outra coisa que sempre me atraiu, e provavelmente eu talvez não saberia fazer um livro que fosse tão fora desses assuntos, assim, sabe? E esses assuntos fizeram parte da vida dele, né? Isso, então era uma história que eu sabia que eu poderia... não era uma história exatamente sobre violência policial, não era uma história exatamente sobre o sistema carcerário, mas tem esses elementos, né? Tem como que ele foi preso no Rio Menor ainda, e lá os moleques não tem onde ir no banheiro e os caras têm que cagar no chão, sabe? Como é que a gente trata essas pessoas quando elas são menores, e depois que tipo de pessoa elas viram, e a gente não resolve, sabe? O problema nasce lá atrás, né? Quando você põe um moleque de 14 anos pra ser torturado, pra não ter a mínima condição de higiene, nada, quando ele sai na rua, não dá pra esperar que ele vire uma pessoa bacana e estudiosa, não sei o que, né? Então, às vezes a gente vê hoje muito o problema da pessoa que tá no crime, mas não enxerga como sociedade a gente está construindo que essas pessoas virem o que são depois de adultos, né? Então, esse era um tema também que eu queria falar, queria mostrar, eu sabia que essa história podia mostrar um pouco disso, sem ser tão didático, mas mostrando pela história de alguém que passou por lá mesmo e viveu essas coisas. E acaba sendo mais impactante, inserido numa história de alguém que você sabe que existe. Isso, sim. Além disso tudo, um elemento que é muito presente aqui é o rap, como você já comentou. E tu tem uma história de longa data aí com o rap, né? Em 99 tu lançou a Rap Brasil. E eu queria que tu falasse um pouco, tanto do rap aqui na história, como o rap na tua vida mesmo, assim. Como é que foi essa tua história? Eu queria muito que o rap tivesse nesse livro, porque o rap me influenciou como fazer quadrinhos. O rap me mostrou que dava pra... Eu gostava de quadrinho, moleque de super-herói, como todo mundo. Sempre adorei Marvel, DC, super-heróis, histórias que aí todo mundo conhece. E aí eu comecei a gostar de, por exemplo, da Image, do Spawn, que era o Todd McFarlane, os caras revolucionando a indústria dos quadrinhos, né? Mas era quadrinhos de super-herói ainda. E quando eu comecei a ter contato com o rap em São Paulo, em 90, né, ali na adolescência, era o final do rock nacional, Ira, essas bandas de rock mais de protesto e tal, e era o começo do rap. Então o rap muito forte aqui em São Paulo me mostrou o hip hop, o rap me mostrou que dá pra fazer arte
e não ser só por entretenimento, dá para fazer arte e contestar as coisas que estão aí. Então isso influenciou para mim depois tudo que eu fiz. Então a primeira revista de 99 que eu lancei era uma revista de rap com quadrinhos, os quadrinhos que eu vim fazer tudo tinha essa ligação. Então o rap influenciou para mim todo o meu trabalho no jornalismo e também nos quadrinhos. Assim, eu sempre quis fazer no jornalismo e nos quadrinhos o que o rap fazia com a música, sabe? De dar uma outra dimensão pro trabalho artístico, pro relato, né, de problemas. Sim. Eu queria te perguntar quais são as principais dificuldades, porque, enfim, tu tem um background de jornalismo mesmo escrito. Uhum. Quais são as principais dificuldades de fazer uma reportagem em quadrinhos? Cara, fazer jornalismo em quadrinhos, eu acho que o processo de fazer a reportagem da apuração, da escolha do tema, é muito parecido com o jornalismo tradicional. Eu acho que onde o bicho pega ali no jornalismo em quadrinhos, você tem duas coisas que são bem típicas do quadrinho e que são bem difíceis para o jornalismo, que é ao contrário, né, que bem típicas do quadrinho que são bem difíceis para o jornalismo. Que, por exemplo, o deadline, o prazo que você tem para entregar uma matéria em quadrinho, uma matéria, mesmo sendo em quadrinho ou em texto, sim, o prazo do jornalismo é bem complicado, né? Sempre são prazos apertados. Sim. E aplicar isso para uma obra artística de quadrinho também é uma dificuldade você conseguir fazer que o deadline dê certo. Uhum. Então acho que o tempo de produção da obra é um problema. Esse livro eu produzi super rápido para um livro de quadrinhos. Eu entrevistei o cara em abril, quando era em agosto o livro estava pronto. Uhum. Então foi um time bem rápido e isso trago do jornalismo em quadrinhos. E acho que o principal ponto que a maioria das pessoas tem mais dificuldade quando eu vejo, já fiz mais de 40 matérias em quadrinhos, é que você tem que transformar um texto jornalístico num roteiro de cinema, ou um roteiro, né, de quadrinhos. Uhum. Então os jornalistas geralmente não estão acostumados a transformar aquilo que ele escreve em texto em um roteiro dividido entre texto e imagem. Porque quando você joga para o quadrinho, você vai dividir a sua informação, algumas vão entrar como imagem, algumas vão entrar como texto. Então é nesse momento que tem a maior dificuldade, eu acho, de transformar aquela apuração, que seria um texto, que seria uma reportagem, transformar ela para uma história, para um roteiro. Ela vai ter que virar um roteiro. Uhum. As informações vão ter que entrar tanto em texto, vai ter que ter um equilíbrio entre texto e imagem. Né? Você não vai poder colocar blocos gigantes de informação. Então, acho que equilibrar ali o texto e imagem, por um jornalismo que está muito acostumado a trabalhar com o texto, é uma dificuldade. Fica algo repetitivo, né? Fica algo repetitivo, ou se põe muito texto, fica algo ruim de ler, não flui a história como ela deve ser. Tem algumas informações que é mais difícil de transformar ela numa situação, numa história mesmo. Então, acho que a briga sempre é a quantidade de texto, a quantidade de desenho. Sim. Equilibrar esses dois fatores numa reportagem é o desafio. Quais são as tuas principais referências quando se fala de jornalismo em quadrinhos? Assim? Mulheres, é claro, que tu é fã, assim. Tem o Desilliers, que é um francês que é muito legal, o Guy Desilliers, que é muito legal. Ele vai em vários lugares de países e faz reportagens sobre os países. Lógico que tem Joe Sacco, que é o grande mestre, né? Ali acho que é porque tem um trabalho maior, mais contundente. Assim, o Joe Sacco é grande referência, mas tem os clássicos, tipo o Maus, que é o Art Spielberg fez uma obra-prima ali, também usa muito preto e branco. O Joe Sacco também usa preto e branco, né? Então tem esses caras que são, acho que, as referências maiores, assim. Na América Latina, no Peru, tem o Jesus Cócio, que é muito legal também. Então eu acho que de referências do jornalismo, o jornalismo em quadrinhos ainda é muito novo, né? Não tem que nem na ficção, nos super-heróis, centenas de autores, né? Ainda é algo que muita gente nem sabe que pode ser trabalhado. Né? Isso, então tem poucos artistas assim, referências, tem muita gente que fez um ou outro trabalho, né? Então, que tem um trabalho regular, mais extenso, acho que com certeza o Joe Sacco é a maior referência. Beleza. Então eu acho que sobre Raul, a gente já conversou bastante. Para encerrar, eu queria te perguntar o que tu tem lido recentemente, assim, as últimas coisas que tu leu, de quadrinhos, ou de livros, ou enfim,
que tu pode indicar aí pro pessoal? Cara, eu tenho lido muita coisa nacional. Então Então tu tá no lugar certo aqui. O último que eu li, que eu acho que eu gostaria de falar mesmo, assim, com grande carinho e uma obra incrível, é Angola Janga. Angola Janga, pra mim, é acho que talvez das grandes obras de quadrinho que o Brasil produziu. E é um livro incrível, super forte, super bem feito. Pra mim, acho que se você não leu, leia Angola Janga, acho que é uma das principais obras desses clássicos que o Brasil fez, sabe? Então, eu acho que é um quadrinho atual que tem muito ainda para ser descoberto, para as pessoas lerem, e que 400 páginas, né, uma obra gigante. Um trabalho de 11 anos. Um trabalho, né, super grande, e é o que eu acabei eu terminei de ler já agora há pouco tempo, e é algo que me impactou assim bastante como leitura. Acho que um outro que eu recomendaria é o Maria Carolina de Jesus, do João Pinheiro e da Sirlene, que também é outra obra que fala do Brasil, fala de coisas atuais, é do passado, mas fala muito sobre as coisas atuais, porque é uma história incrível de invisibilidade e tal, e um quadrinho muito bem feito, tanto os dois têm uma narrativa muito aprimorada, tem uma parte técnica que não é só a história forte, né? Como qualidade gráfica, como desenvolvimento de história, tudo é muito bom ali. Então, acho que esses os dois que eu li ultimamente, que eu acho que são minhas dicas. E tô relendo Akira. Opa, beleza. Que é um clássico e eu adoro, super me influenciou e tal. E agora vai estar saindo os volumes, né? Vai sair o 2 agora. Vai sair o 2 agora e tal. Eu acho que Akira pra mim é uma referência muito, muito forte. Beleza, ó, então tem entrevista com todo mundo aí, com o Dessalete, com o João Pinheiro, com a Silene, tem resenha de Akira, tem tudo aqui, cara. Então, links aqui embaixo, então procure aí você mesmo, porque às vezes dá uma preguiça de colocar o link aqui embaixo, mas enfim, tem tudo aqui no canal. Cara, então eu queria te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Baita quadrinho, já indiquei aqui, mas indico mais uma vez. Se você ainda não leu, procure Raul, do Alexandre de Maio. Então é isso aí, valeu, cara. Valeu, pessoal, até a próxima. Esse conteúdo só foi possível graças aos colaboradores do Papuzine no Apoia-se. Então eu queria fazer um agradecimento especial a Alan Ramos Começanha, Arthur William, Pedro Henrique Fontes Feitosa, André Diniz Fernandes, Arthur Moraes, Bruno Brunelli, Caio Gonçalves da Costa, Silmara da Silva Lopes, Dani e Douglas da Ugra, Danilo Henrique, Denis Evaristo de Souza Silva, Edson Bortolotti, Edu Junca, Francisco de Assis, Guilherme Luiza Fonseca, Iluene Constâncio Chaves dos Santos, Jonas da Gama Júnior, Jorge André Ferreira, João Varela, Marcel Bartolo, Marcos Paulo Moraes, Pedro Vó, Rafael Marçal, Renato Magalhães do Rosário, Tadeu Meyer, Tereza Helena Dávila Alves Brandão e Thiago Souto. Se você também quiser contribuir para que o Papuzine continue com esse conteúdo sobre quadrinhos, entrevistas, coberturas de eventos, perfil quadrinístico, HQs e negócios, vá em apoia.se/Papuzine e colabore com o valor que você puder. Tem recompensas, entre elas sorteios de quadrinhos e sketches, e a sua ajuda é muito importante para que o Papuzine continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aos colaboradores do canal. Valeu, até a próxima.